Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta. Quero meditar uma palavra de Deus com vocês, que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versos no capítulo 1 e vamos aprender algo muito importante aqui através desta palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos. Você que está vindo pela primeira vez, quero pedir o seu apoio. Você que está pela primeira vez, dá o seu like e compartilhe este vídeo. Se você achou interessante a palavra de Deus, você acha que eu mereço um voto de confiança e você acha que a palavra foi legal para o seu aprendizado, me dá um like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. E você que já é do canal, Deus abençoe sua vida, continue comigo. E quero pedir algo para vocês muito importante: divulgue o canal, não assista só. Eu quero pedir duas coisas para vocês. Quero pedir para vocês, não assista só o vídeo e pronto, divulgue para alguém, compartilhe, tá entendendo? Compartilhe para alguém, para que elas também possam ouvir a palavra de Deus, como você ouviu, e quem sabe elas não são crentes e poderão entregar o coração a Jesus e fazer parte do nosso povo de Israel. Queremos encontrar com o povo de Judá no final dos dias e seremos um só povo. E Jesus será uma cabeça sobre nós e nós seremos um povo unido e nunca mais seremos divididos. E continuaremos para sempre com o Senhor. Outra coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: quando você assistir o vídeo, irmão, não assista o vídeo, não só abre o vídeo e fecha, porque o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo, entendeu? Aí vai entender que você, como uma pessoa, não gostou do vídeo. Às vezes você gostou, abriu, fechou, e eu vou deixar para assistir mais tarde, entendeu? Mas você deixa ali ele ligado um pouco ali, nem que for baixinho, para ele rodar um pouco. Você pode fazer os seus afazeres com ele ligado baixinho. Você pode até abaixar o som completamente, mas deixa ele funcionando, entendeu? Que aí o YouTube vai entender que o vídeo está sendo assistido, né? E aí ele vai divulgar, vai passar esse vídeo mais para frente para outras pessoas, e as pessoas também alcançarão a bênção do Senhor. Você entendeu, meu irmão? Deus abençoe sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Agora presta atenção. No princípio da palavra do Senhor, o princípio da palavra do Senhor, por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se
e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Vamos continuar. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Continuando. E tornou ela a conceber e deu à luz um filho. Ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, eu salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver tomado a Lo-ruamá, ou digo melhor, e depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu de novo e deu à luz um filho. E disse: põe-lhe o nome de Lo-ruami, ou de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois meus filhos, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Agora nós vamos parar por aqui e nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Olha bem que o Senhor disse para Oséias, o profeta Oséias, ele ordenou e disse: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu quero parar um pouquinho aqui, que eu quero ir lendo os versos e comentando para os irmãos entenderem melhor esta palavra. Olha, o profeta Oséias aqui, ele é uma tipologia de Cristo. Ele é uma tipologia de Cristo. Vocês estão me entendendo? E Deus mandou que ele fosse e tomasse uma mulher de prostituição e filhos de prostituições. Mas, pastor João, o que é isso? É muito bom entender a palavra do Senhor e com muita alegria, na orientação do Espírito Santo, eu quero passar para você. O profeta Oséias aqui é uma tipologia de Cristo, e a mulher prostituta, entendeu? É Israel. A mulher prostituta é Israel. E essa mulher, Israel,
Oséias foi lá e tomou ela. Cristo fez isso com o povo de Israel. Cristo fez isso. Ele veio e assumiu uma responsabilidade com a mulher Israel, prostituta, adúltera, que vivia num mundo de prostituição, de pecado, de imundície. Um povo que estava distante de Deus, um povo que não adorava a Deus, um povo que estava adorando outros deuses, que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não enxerga, e nem som algum sai da sua garganta. Tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não tem olfato. Mas esse povo adorava outros deuses e deixaram de adorar o Jesus verdadeiro, que tinha casado com ela no passado, quando saiu do Egito, entendeu? Já tinha buscado ela do meio da prostituição e casou com ela, mas ela não deu valor ao casamento e ela começou a lembrar dos seus amantes, começou a lembrar dos seus namorados e falou: vou voltar para os meus amantes, para os meus namorados, porque eles me dão o pão, eles me dão tudo, me dão os meus presentes, eles me dão tudo, entendeu? Até hoje tem muitas pessoas no meio do povo de Deus que são israelitas de Deus por adoção, que estão fazendo isso, voltando para trás aos seus amantes de outrora, ao pecado, ao adultério, à mentira, à prostituição, às drogas, a todo tipo de imundície. Tem pessoas largando Jesus e voltando para o mundo. Mas vamos ao assunto. E ele foi lá e tomou essa mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quer dizer, o povo de Israel se desviou do Senhor. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de olha bem, e no princípio da palavra do Senhor, né, Deus falou com Oséias e disse: vai, toma uma mulher de prostituição, filho de prostituição, porque a terra se tem prostituído e desviado do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Ela deu o primeiro filho para ele, homem, filho varão. E o Senhor disse para Oséias: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus estava falando aqui que ele ia dividir o reino de Israel, né? É tanto que lá no livro de Salomão, do profeta, no livro, na época do reino de Salomão,
Deus profetizou para Salomão que ia dividir o reino dele por causa da desobediência dele, porque ele também é israelita, né? Desobedeceu, fez muita coisa feia, Salomão. Foi homem que teve 300 mulheres legítimas e 700 concubinas, 700 mulheres avulsa, e no total 1000 mulheres. Deus não se agradou disso. E Salomão também ajudou Israel a se prostituir, pecar contra Deus, oferecendo nos altos, porque Salomão, oferecendo sacrifício nos altos, nos montes, porque Salomão se casava com mulheres estrangeiras, mulheres etéias, mulheres de vários reinos da terra. E aí elas adoravam outros deuses, e ele mandou construir vários lugares e colocou deuses para essas mulheres adorarem lá nos montes. E foi uma abominação ao Senhor nosso Deus. E nós vemos que houve a divisão do reino. Entendeu? Houve a divisão do reino realmente. Mas Deus cobrou seriamente, porque ele disse que daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E ele fez realmente cessar, porque ele dispersou as 10 tribos de Israel no meio das nações, e só ficou Judá e Benjamim, o filho caçula de Jacó, optou a ficar com Judá, e alguns levitas ficaram com ele. E as 10 tribos de Israel se dispersaram no meio das nações. E a palavra continua aqui dizendo: e será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Entendeu? E ele fez isso. Aí a Bíblia diz aqui: e tornou ela a conceber. Lembra bem do que eu estou falando. Aqui não se trata somente, eu não estou falando aqui de uma mulher, só de uma mulher, fisicamente falando, uma pessoa. Eu estou falando de uma mulher, Israel, que abandonou Jesus e voltou para os seus amantes, que é o que aconteceu. Ela foi embora e se dispersou e voltou para os seus pecados de antigamente. Tinha se casado com Deus, mas agora tinha abandonado. Aí ela voltou, Voltou para os seus amantes. Mas vamos continuar a leitura. Mas antes delas irem embora, ela concebeu de novo e deu à luz uma filha, agora uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Está vendo? Tudo lhe tirarei. Mas Israel, quando começou a voltar para os seus amantes, ainda estava casada com Deus, ainda estava lá no Oriente Médio, e depois Deus o dispersou. Ela foi embora, voltou para os seus amantes, porque o coração dela estava lá nos seus amantes, não estava em Jesus mais.
Tem muita gente ainda descendente de Israel, o povo que se diz povo de Deus, que está com o coração na prata, no ouro, no poder, na fama, na glória aqui da terra. E ele nem imagina que estão se prostituindo contra Deus. Porque Deus quer que a nossa riqueza seja espiritual e não literal, material. Eu não estou dizendo aqui que o homem não pode ter riquezas materiais, mas o coração dele não pode estar na riqueza material, tem que estar na riqueza espiritual. Porque a riqueza espiritual tem que estar acima da riqueza material. E Deus disse, e ela concebeu, deu à luz uma filha, e o nome foi Lo-ruhamá. E Deus disse, porque eu não mais me compadecerei da casa de Israel. Deus, a paciência de Deus aqui estava acabando com o povo rebelde dele. Mas da casa de Jeú me compadecerei. Ou digo melhor, da casa de Judá, irmão, corrigindo, desculpa. Mas da casa de Judá me compadecerei. Eu salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Tá vendo? Israel quer vencer o Israel terreno lá, a tribo de Judá com Benjamim e alguns israelitas que já voltaram lá por Oriente Médio, lá para a terra de Israel. Essas guerras que estão acontecendo com Israel, a guerra mesmo, a verdadeira guerra, eles não vão vencer com canhão de guerra, não vão vencer com domo de ferro, não vão vencer com os pilotos montados nos cavalos caça e nos tanques. Não, eles não vão vencer com guerra e nem com cavaleiro. A guerra só se vence, aleluia, no sentido usando a fé, usando a confiança em Deus. Ninguém vence guerra brigando. Os homens acham que venceu, mas lá na frente ela brota de novo. É tanto que só Jesus que vai dar cabo aos conflitos de Israel com as nações. Eles parece que vencem, mas de repente volta de novo a guerrear. Outra vez parece que vence, volta a guerrear. Outra vez aparentemente vencendo, de repente começa a guerrear de novo. Porque o inimigo, eles brotam quase como misteriosamente, cresce e formam exércitos e vão de novo batalhar contra Israel. Agora Israel está em guerra, mas ele não vence a guerra porque tem armas, e eles são orgulhosos, eles acham que vão vencer pela guerra. Judá, Deus teve compaixão de Judá e deixou eles lá na terra de Israel. As 10 tribos foram embora para o meio das nações. Só que eu quero deixar bem claro para vocês, começou a dispersão naqueles dias do passado, e ela se estendeu até o ano 70 depois de Cristo, e dali terminou a dispersão do povo no meio dos gentios, no meio das nações. Mas Judá ficou lá, não é porque Judá era melhor do que as 10 tribos que dispersou, não, Deus suportou Judá lá, entendeu? Porque Deus tinha uma promessa com Judá, com a tribo de Judá, entendeu? Mas como assim, pastor João? Porque da tribo de Judá nasceria o Cristo, que mais na frente aqui, ele vai lá comprar a mulher. Ele vai lá comprar a mulher, e ele foi lá e comprou a mulher e trouxe de volta para ele, porque ele amava essa mulher. Deus dispersou Israel,
mas ele amava. Jesus dispersou Israel, que Jesus é o próprio Deus, entendeu? É Deus como Pai. Ele amava Israel, nunca deixou de amar, mas ele lançou Israel no meio das nações para provar Israel, para Israel entender, passar por dificuldade para reconhecer que só Jesus é o Salvador. E lá na frente Jesus veio de novo e comprou ela. Entendeu? Mas a palavra é muito linda. E ela diz aqui, que ela concebeu de novo, né? Deu outra filha, mas a palavra quando estou dizendo aqui, mas ela concebeu, digo melhor voltando atrás, o filho Jezreel, e depois Lo-Ruhamá, uma menina, e Deus falou que não ia ter mais misericórdia, compaixão, mas da casa de Judá ele teve compaixão porque deixou lá, por causa do Criador de Jesus, que ia vir, se fazer carne, nascer da Virgem Maria, crescer, e com 30 anos ele ia se batizar nas águas do Rio Jordão, começar o seu ministério de 3 anos e meio, que representa a grande tribulação que Jesus passou na terra, e ele ia, depois desses 3 anos e meio, ele havia de ser morto e ressuscitaria e voltaria ao Pai, mas na sua morte ele compraria essa mulher de volta e usaria de misericórdia para com ela. E depois de haver desmamado Lo-Ruhamá, concebeu e deu à luz um filho, de novo, outro filho. Ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Quer dizer, dispersou, ele estava falando aqui que ele ia dispersar essa mulher, entendeu? Porque ela foi rebelde, traiu ele, se prostituiu. A mulher Israel, entendam, eu estou aqui interpretando esta palavra para vocês. A mulher Israel se prostituiu e depois deixou de ser povo, entendeu? E Deus deixou de ser Deus dela. Ele abandonou nós, abandonou. E todavia, olha bem, aí ele profetiza aqui uma profecia maravilhosa, assustadora, gloriosa, que fala no título, ajuntamento futuro de Israel. Aqui já fala do futuro, da nossa época. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Porque o Israel se misturou no meio das nações. Aí voltando lá em Jesus, ele veio aqui, morreu, né, fez tudo o que eu falei, voltou ao céu, está agora no trono de Deus, no tabernáculo celeste, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo o trabalho de expiação. Todo o israelita que ouve o evangelho de Cristo, porque Jesus mandou os apóstolos continuarem, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será um salvo, porém quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, pegarão de serpente, e se beberes alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai até os confins da terra. E esse evangelho chegou nos confins da terra onde nós moramos. E nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ouvimos a palavra de Deus e acreditamos nela, cremos nela. E agora nós tornamos para Jesus. Agora Jesus é o nosso marido espiritual. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque Jesus veio aqui e comprou de novo esse povo. Aí ele continuou dizendo aqui,
Todavia o filho de Israel será como a areia do mar, e não se pode medir, nem se pode contar-se, e acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, porque Deus falou, vocês não são mais meu povo, no lugar onde dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirás, vós sois filhos do Deus vivo, está vendo? Agora nós somos filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos, aqui no final, juntos se congregarão. Jesus veio para unir as duas casas de Israel novamente. É Judá e Efraim, Judá e as 10 tribos de Israel. Ele fala Efraim aqui, eu falei Judá e Efraim, porque Efraim se tornou cabeça das tribos. E Efraim com Manassés, eles foram dispersos, misturados com as 10 tribos. Dispersos, misturados. Entendeu? É tanto que lá no final, no julgamento das nações no começo do milênio, não tem tribo, não vai ter uma repartição da terra para Efraim, para Manassés. Vai ter para a tribo de José, porque Efraim e Manassés são filhos de José, e José conta como cabeça, vocês estão me entendendo? Mas Efraim e Manassés saíram junto com as nações, mas no resgate, eles vêm junto com as outras tribos, entendeu? Com as outras 8 tribos, 10 tribos, digo melhor, vai vir junto com as 10 tribos, misturado no meio, entendeu? Que aí é somente 10 tribos, porque na conta, se você for fazer sem compreender esses mistérios de José, de Efraim, de Manassés e tal, você vai dizer, não é só 12, é 14 tribos. 2 ficou lá e 12 foi embora. Não, 2 ficou lá, 10 dispersou. E Efraim e Manassés dispersou junto. Que Efraim e Manassés, junto com José, são uma tribo. Vocês estão me entendendo? Junto com José são uma tribo, porque são filhos de José. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso vai acontecer no final, esse ajuntamento de nações, porque Israel com Judá vão se unir, né? Vão se unir e serão um só povo, e Deus será um só Deus na vida nossa, porque nós, agora alguém pode falar, mas nós não somos israelitas, pastor João, somos sim, fomos enxertados neles, entendeu? Fomos enxertados neles. Todos que aceitam Jesus, gentios, israelitas de sangue, e gentios que não têm o mesmo sangue, mas acaba tendo o mesmo sangue. Mas por que, pastor João? Não tinha o mesmo sangue, agora já tem o mesmo sangue? Sim, porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Abraão era filho de Noé, descendente de Noé, filho de Sem, filho de Noé. Quer dizer, Abraão tinha sangue de Noé, sangue de Sem, que gerou Abraão no futuro. Vocês estão me entendendo? Entendeu? E as outras nações, que veio dos 3 filhos de Noé também, tinha sangue de Noé. Não tinha, era uma mistura. Vocês estão me entendendo? Tinha o DNA de Noé também, as outras nações. E uma parte tinha DNA de Abraão, porque Abraão teve um filho com uma escrava, que formou os ismaelitas, que gerou Israel, Ismael, o seu primogênito, que formou toda uma boa parte do mundo árabe lá no Oriente Médio. Vocês estão me entendendo? E tanto iraniano, turco, jordaniano, esse povo todo aí,
que são descendentes de Ismael, se eles aceitarem Jesus, eles são salvos, são unidos. Entendeu? Nas 10 tribos de sangue que voltou. Entendeu? Que está se unindo junto. E todos os gentios, descendentes de Cã e de Jafé também, que aceitar Jesus como Salvador, aonde estiver no mundo, também são fixados, são ligados na oliveira, aleluia, que é Israel, né? E Jesus é a cepa da oliveira, entendeu? As nações são os galhos, Jesus é o pé ali, e as nações são os galhos, e todos que voltam se unem na mesma planta, na mesma oliveira, na mesma videira, e todos serão salvos, e Deus vai unificar no final da grande tribulação, entendeu? No ano 1260, no final da grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento. Jesus tirará a igreja, entendeu? E tira da terra, derrama a última taça da ira, volta imediatamente com a igreja e todo olho o verá. Entendeu? E quando ele for tirar a igreja da terra, aqueles que estiverem vivos na época, no final da grande tribulação, igual nós estamos vivos agora, você que está me ouvindo, se ele voltar, na época que ele voltar, se nós estivermos vivos, poderemos ser transformados e subiremos com ele. E os mortos que morreram nele ressuscitarão e subiremos todos juntos. Os vivos não precederão os que dormem, subirão juntos, como diz a palavra do Senhor. Ele leva para o céu, derrama a última taça, volta com a igreja em seguida, aí tem julgamento das nações, entendeu? A igreja junto com Jesus, julgamento das nações, prisão de Satanás, entendeu? Julgamento das nações, prisão de Satanás, e aí festa dos tabernáculos, que vai durar 1000 anos, que é o milênio. Então, o grande dia de Jezreel vai acontecer na ressurreição, o dia da ressurreição. Brotarão, igual você plantar uma eira muito grande de soja, de milho, aí você vai deitar, no dia 2, não nasceu nada. Você vai lá no terceiro dia, está tudo brotadinho, bonito. Você olha assim, sombra de vista, coisa mais linda. Eu gosto de ver isso aqui na minha região, tem muito soja plantada, aqui na região Tangará da Serra, Mato Grosso, muito soja. Então, eu falo, grande é o dia de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, irmão. Fique com essa palavra, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito comprido. Depois nós vamos voltar a falar de novo, dar continuidade sobre esse trabalho em nome do Senhor. Mas só para encerrar, eu quero dizer, julgamento das nações, né? Depois que aconteceu o grande dia de Jezreel, e vai subir da terra, vai embora, volta em seguida, prisão de Satanás, julgamento das nações, milênio. E aí agora não é mais duas casas, não é mais duas cabeças, uma só cabeça. Cristo, uma só cabeça, entendeu? As varas serão unidas e serão um só povo. Amém? Que Deus abençoe e fique com Deus. Em nome de Jesus, irmão. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Se inscreva no canal, dá o seu like, deixa o vídeo rodar um pouquinho, entendeu? Não abre e já fecha não, porque o YouTube entende que você não está gostando do vídeo. Mas se você quer me ajudar, ainda que você não goste muito do vídeo, você não entenda no começo, mas outros podem entender, nós podemos alcançar alguém. Me ajude a alcançar almas, porque o nosso foco aqui é almas.
é ajuntar o povo para o grande dia de Jezreel. Que Deus te abençoe.